Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do Desfazendo Nós, um podcast do Tribunal Regional do Trabalho em parceria com o Grupo de Gênero, Violência e Sexualidades da URGS, gravado aqui no Sejude. Eu tô aqui com Valdete Severo, minha parceira de podcast, e Karina Trindade. Então, gente, nessa terceira temporada, como vocês já sabem, a gente está falando de representatividade. E a Karina Trindade está voltando aqui com a gente para falar sobre como que é ser mulher dentro de uma categoria como a dos motoristas que operam em favor de empresas que operam em favor de plataformas digitais. Como que é ser mulher dentro do mundo sindical, que é um mundo majoritariamente masculino, e o que significa, na experiência pessoal dela, exercer essa representatividade. E aí, Karina, bem-vinda de novo ao nosso programa, e eu quero começar te pedindo para contar para as nossas ouvintes a tua experiência mais traumática, digamos assim, nesse exercício de representatividade na categoria dos motoristas. Bom, obrigada pelo espaço de novo. Acho que eu digo que meia hora é muito pouco, né? Porque a gente começa a falar e surgem outras ideias. Mas a ideia é trazer o que eu passei. Em 2023 eu fui convidada para estar na mesa de trabalho do governo federal, que é a mesa tripartite entre plataformas, governo e sindicatos. Quando o atual presidente se elegeu, ele deixou claro que ele iria regulamentar a profissão dos motoristas e entregadores de aplicativo, e a primeira coisa que ele fez numa das primeiras reuniões dele foi dizer: olha, as centrais sindicais têm que chamar os motoristas de aplicativo, indicar as lideranças. E eu fui indicada pela CUT, que é nosso sindicato afiliado pela CUT. E tem uma resistência ainda de muitos trabalhadores a ter um sindicato que é representado pela CUT, porque o trabalhador ele acaba misturando CUT com PT, com partido, e aí, né, não tem aquela ideia de representatividade, de luta, né, e de direitos. E a gente trabalhou durante um ano na mesa tripartite, fui a única mulher na mesa de trabalho a estar ali levando as demandas dos trabalhadores, tentando garantir o mínimo, porque é uma mesa de trabalho, é uma mesa de debate, é uma mesa, né, de tu levar, nós levamos o máximo e a gente não conseguiu obter o que a gente queria, porque realmente é uma conversa, e as plataformas, como não tem regulamentação, elas têm o poder de sair no momento que elas quiserem, mas elas ficaram até o final do mês de trabalho, durante um ano de trabalho. E nós fizemos uma atividade com o governo Lula, onde eu saí na foto, entregando o documento que gerou o PL 12 de 2024. E sofri na pele ameaças de morte pela própria categoria que eu estava ali representando, por mulheres que eu estava ali representando, né? E não houve um diálogo com esses trabalhadores. Eles fizeram um grupo de trabalho no WhatsApp, para ir contra, porque é normal tu estar no espaço, as pessoas não concordarem muito com o que tu faz, ou discordar de uma fala tua, mas não é normal sofrer ataques machistas, como eu sofri, né, e ameaças de morte, e montarem um grupo, fazerem vídeos falando mal de mim, da pessoa Karina Trindade, que é motorista, que trabalha há anos, que já recuperou muito carro roubado, que já ajudou muito colega com vaquinha, que já foi em muito velório de colega que morreu trabalhando, né? Que já ajudou muita família de trabalhadores que perderam a vida. Então não é normal de eu estar ali sempre no meio dos trabalhadores e eu receber com tanto ódio isso dos motoristas. Eu fiquei psicologicamente bem afetada nessa época, né, em 2024, tive que parar de trabalhar alguns meses, tive que tentar me manter, a CUT me ajudou financeiramente, uma outra entidade me ajudou financeiramente para eu poder me manter. Algumas vezes tive que trabalhar com o carro do meu pai, porque o meu carro estava muito visado por causa da minha placa, pessoas que não trabalhavam mais de aplicativo me agredindo, porque eu sempre fui da luta, eu venho do movimento de mulheres, né? Eu faço parte da Marcha Mundial de Mulheres, então eu sempre fui da luta. Eu nunca fiquei esperando cair do céu as coisas. Se tá errado, tem que ir lá e conquistar o que a gente realmente precisa, que a gente tem de direito. E eu me senti muito fragilizada nessa época. Fiquei bem psicologicamente bem afetada mesmo, mas também não me entreguei. Não dá para se entregar, né? Acabei enfrentando esses meus opositores, né?
de ir em audiência eles dizerem que eu não representava, que eu não era, isso é aquela coisa, não é mais motorista, tu não trabalha mais. Eu saía, eu ia para as atividades em Brasília, eu voltava, no outro dia eu estava na pista. E todos os trabalhadores que me conhecem, eu conheço muito motorista, sabem que eu atuo porque eu faço parte de grupos de trabalho. Eu boto minha localização, eu não podia trabalhar com localização porque eu tinha medo de que alguém me pegasse em algum lugar e eu tinha ameaças no meu WhatsApp. Fiz mais de 20 boletins de ocorrência contra esse colega, abri processo contra colegas. Foi bem triste mesmo essa parte. E tu percebeste que essa violência tinha a ver com o fato de ser mulher ou Sim. só a tua posição política? Não. O fato de ser mulher daí é aquela coisa que o machista adora, né? Os machistas, porque mulheres também, né? Gorda, ridícula. E eu já sofri isso no início da regulamentação, porque tu começa a ficar com a figura mais exposta, né? O teu rosto mais exposto. Daí tu começa a aparecer no jornal, dá uma entrevista aqui, dá uma entrevista ali, na rede social. Era comentários do tipo assim... O que essa gorda tá representando? Pra que esse tanto de piercing? Por quê? Mas esses piercing todos é o quê? São umas coisas que não tinha nada a ver com o trabalho em si. Sim. Que estava sendo debatido, né? Numa postagem sobre o trabalho de regulamentação, as pessoas faziam esse tipo de comentário. Mas mulher não representa nada, essa mulher não representa nada, essa mulher é muito ridícula, não sei o que, sabe? E tentando o tempo todo dizer que o meu corpo era feio, que o meu corpo não sei o que eu precisava emagrecer e não tratar dos trabalhadores de aplicativo. É muito interessante isso, porque... eu anotei aqui, a única mulher na primeira mesa tripartite para discutir. Uma coisa que deveria ser comemorado pela sociedade, um avanço de ter uma mulher discutindo, e isso é tratado exatamente de forma contrária, ou seja, e o que é mais interessante, Valdete e Karina, quando a sociedade critica os homens, ela critica, em geral, a competência. Sim. Ele é incompetente, ou ele é covarde, ou ele usa adjetivação em relação ao exercício dessa pessoa, essa figura pública, né? Quando é a mulher, é o corpo, né? É a estética, é a sexualidade, né? Então, existe uma discriminação de gênero... no teu caso, Karina, que é maior até, discriminação de gênero, discriminação política, violência política de gênero, ou seja, tu estavas ali num espaço que é reservado ao masculino, né? Então, o espaço da política, tu tá num espaço da rua, que também é um espaço reservado à masculinidade. A rua não é um lugar para as mulheres, né? Exatamente. Tu não só tá na rua, como tu te movimenta livremente pela rua, tu dirige um carro. E tu vive disso, então isso para uma sociedade machista, sexista, patriarcal, que não aceita a autonomia das mulheres, tu é o exemplo muito objetivo de de transgressão desse lugar, né? Então, assim, eu sou mulher, eu participo da mesa, eu faço exercício político, nunca dependi de nenhum homem para me, né? Nenhum homem para mim, não para me sustentar, mas nenhum homem para garantir a pessoa que eu sou, o meu exercício político, porque tem uma estratégia muito interessante do patriarcado, do machismo, e tu falaste até mulheres, né, se aliaram aos homens contra mim, que é o seguinte, quando as mulheres se colocam contra outras mulheres, ou seja, descredibilizando outra mulher, a única referência vamos dizer assim, de legitimação que essas mulheres têm é o homem. Exatamente. Então, essa é uma estratégia muito eficiente, eu diria, porque assim, as mulheres se atacam e aí sobra quem como uma figura de legitimidade da mulher? O homem. Então, toda a referência daquilo que eu sou vira o homem. Isso é uma estratégia que a gente tem que sair dela, a gente tem que desconstruir. Então, é muito interessante porque esse é o exemplo, né, Valdete, típico do que a gente chama de divisão sexual do trabalho, ou seja, o espaço da mulher não é o espaço do fora, é o espaço do dentro, e quando a mulher sai para esse fora, sai para esse público, ela é atacada violentamente. Não é um ataque verbal, não é um ataque físico que coloca em risco a integridade física, é a integridade psicológica, porque afeta a estética, aquilo que ela olha no espelho todos os dias.
Então, essa violência é muito exacerbada, né? Não, e eu acho que é importante a gente mostrar isso aqui no programa, né, Karina, e a tua experiência, e eu te agradeço pela generosidade de compartilhar, porque não deve ser fácil falar sobre isso, porque como a Luciane falou, a violência é tão profunda que só tu tens, né, a condição de saber o quanto te afetou todo esse processo que tu enfrentaste. Que bom que tu conseguiste enfrentar e passar por isso, e acredito que as coisas agora estejam um pouco mais calmas, mas falar sobre isso é de algum modo reviver. Só que é importante, extremamente importante a tua experiência ser compartilhada, porque isso mostra o quão distante a gente está, né, Lu? Por um lado, a gente tem todo um discurso de superação da violência machista, né, e a gente comemora o fato das nossas meninas já terem uma postura diante da vida e da ocupação do espaço público diferente do que a nossa geração, por exemplo, foi possível para a nossa geração ter. Mas quando a gente vê uma mulher efetivamente transgredindo, que eu acho que é uma palavra importante que a Luciane usou, e ocupando espaços que dentro dessa lógica patriarcal não são destinados à mulher, a virulência da reação é muito grande ainda, né, Karine? Forte. E nos faz perceber o quão distante nós estamos de efetivamente mudar a nossa cultura lá mais profundamente. E foi bem isso que tu falaste, Luciane. Daí a figura do homem, né? Porque quando eu comecei a receber esses ataques, quem que estava liderando isso? 2 homens. Dentro desses 2 homens, um deles foi candidato a vereador aqui na cidade de Porto Alegre. Foi eleito, Karine? Não fez 200 votos, né? Mas assim, fez em torno de quase 300 votos. Mas assim, e apoiado por mulheres que estavam lá me atacando o tempo todo. E nós tínhamos pessoas no grupo porque daí a gente tem os nossos infiltrados também, né? Pra saber o que eles falavam e o que eles debatiam no grupo. E o tempo todo era: mas eu acho que ela vai concorrer a vereadora, porque a ideia nunca foi concorrer a vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, ou até eu sou afiliada a partido, sempre fui, mas nunca foi de eu realmente estar dentro de uma Câmara de Vereadores, mas poderia, né, por que não? Mas sempre é um ataque assim: não, mas a gente tem que acabar com a imagem dela porque ela vai ser candidata a vereadora, porque futuramente ela vai querer se eleger alguma coisa, papapá. E não era a ideia dessa. Por quê? Porque eles queriam ter um candidato, porque eles queriam colocar um candidato à frente. E é uma forma de barrar a representatividade em outros espaços. Exato. Porque se sabe que ocupar um espaço público que também é extremamente misógino e violento, como o da vereança, é algo importante. E mais chocante ainda, esse menino, eu não vou falar o nome dele, mas esse menino, ele foi do sindicato. Eu cheguei a convidar ele para fazer parte quando a gente reestruturou o sindicato. Porque o nosso sindicato foi montado há 8 anos atrás, pela CUT, com outros trabalhadores. Eu fui secretária-geral, e ele ficou um tempo parado quando o nosso presidente sumiu. E aí a gente teve que reativar o sindicato, porque, bom, a CUT chegou e disse pra mim: olha, tu tá na frente da categoria, participa de tudo que é manifestação, teve na Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre, trabalhando a regulamentação dos aplicativos que a gente fez aqui naquela época de 2018. Então a gente precisa que tu traga de volta o sindicato e reorganize. Como tu conhece a categoria, tu traz os trabalhadores, né? Convida a galera para participar. E eu convidei esse menino para participar. Era para hoje ele ser um dirigente do sindicato. E poderia ser um candidato apoiado pelo sindicato também, por que não? E no fim ele saiu porque ele não podia, ele era pai solo, e daí tinha todo o problema com a filha. E aí acabou que ele começou a fazer o trabalho dele para ser... Mas por que acabar com a imagem da mulher, né? Porque... Mas é exatamente isso. Quer dizer, a forma mais frequente de deslegitimar mulheres é isso. É tentando fragilizar pessoalmente a mulher. Ou seja, tentando tirar... Porque as mulheres, vamos lá, as mulheres têm essa... eu sempre digo que não é fácil ser mulher, né? Não é. A mulher, todos os dias ela levanta de manhã e ela pensa... Eu saio com essa roupa, eu não saio com essa roupa. Se ela for pegar o ônibus, ela já pensa que calça ela vai botar, o que decote ela vai botar, porque ela já vai passar por um processo de assédio ali no ônibus já. Então ela pensa, ela tem que escolher isso. Além de todas as atribuições da vida que ela tem, ela ainda tem isso. Ela tem que organizar na cabeça dela que ela é um ser vivente nesse mundo, ela tem uma existência que ela gosta dela, que ela está indo para a labuta e que, enfim, ela faz um exercício quase inconsciente de reforço moral, ético e existencial todos os dias. Por isso que a gente é super cansada, porque a gente faz esse... E aí, qual é a forma mais eficiente do machista
de te desconcertar. É destruindo exatamente esse microscópico indício de autoestima que tu tem quando tu sai de casa. Tu tá muito gorda, tu tá muito feia, esse teu cabelo, essa tua roupa, esse teu piercing, né? Aí depois ato contínuo, porque tu tá sempre deprimida, porque mulher chora muito. E aí começa aquele cabedal de qualificações, adjetivações que foram construídas e coladas à mulher. Muito sensível, muito chorona, não, né, isso agressiva. Então quando a mulher se coloca, se impõe, ela é agressiva. Quando ela não se impõe, ela é... E era bem assim, o nosso debate era isso mesmo. Vai se pegando na rede social, eles detonavam com a minha imagem. Aí quando eu respondia, era um pouco mais grosseira, assim, mais enfática. Ah, não, mas tu tá sendo muito grossa com a categoria, mas eles sentavam o cacete na pessoa, né? Quando a pessoa era um pouco mais firme, não, mas tu tá sendo muito grossa. É assim que tu trata os trabalhadores, sabe? Uma coisa assim, o tempo todo tentando deslegitimar, né? Porque deslegitima o comportamento feminino, como a Luciane falou, e o corpo feminino, porque é na corporeidade que tem a marca, né? Tudo que a gente já vem falando aqui desde o início desse podcast, que é a forma como o controle se dá, que é uma forma de controle sobre os corpos, tem na marca do corpo feminino aquele corpo que tem que ser dominado. Então, como que eu deslegitimo esse corpo? Eu ataco a corporeidade. Então, eu ataco a forma do corpo, como ele está se vestindo, né? Sei lá, se ele se coloca nessa. O que isso tem a ver com a tua atividade sindical? Nada. Mas a gente já lembrou aqui em outros episódios do que aconteceu com a primeira mulher presidenta eleita no Brasil. Todos os ataques eram feitos à corporeidade, à função de mulher. E a forma como ela falava, não o que ela dizia, mas como ela dizia, né? Então, é exatamente isso. Tiravam de contexto. É uma carga de estereótipos construídos a partir de que, bom, tu tá deslocada, esse corpo não pode estar nesse lugar. Exato. Né? Mas uma coisa que me chocou um pouco mais, além de tudo isso, né, eu entrei contra um dos trabalhadores que fez um card. Pegou a minha foto com o presidente Lula, que eu tava do lado dele, e fez um card. Eu vou ficar toda molhadinha, porque eu tô do teu lado. Uma coisa super machista e nojenta, assim, sabe? E aí começou a divulgar nas redes. E eu consegui identificar que foi ele que fez. Levei provas, entrei com uma ação contra ele, né? Pedindo danos morais, e a juíza negou. Uma juíza mulher. A juíza mulher negou, o cara não tinha prova nenhuma, ele não tinha nem advogado, e ela negou porque disse que eu era uma figura pública e eu tinha que me acostumar com esse tipo de coisa. E era uma coisa totalmente machista, escrota, ridícula, assim, porque uma coisa é assim, que nem volta a dizer, atacar o fato de alguma fala minha, alguma coisa que realmente eu falei errado, alguma coisa que realmente não tá certo, né? Falar sobre o PL 12. Ou discordar de algum argumento. Agora outra coisa é atacar a pessoa, fazer coisa machista, assim, nojenta, sabe? E aí eu perdi. Respeitosa e difamatória. Não, totalmente. Impressionante. Ainda tem isso, a gente ainda tem isso, né? A gente acaba perdendo em alguns espaços. Mas a luta continua, né? Não é fácil, mas a luta continua, a gente tá aí, a gente continua tentando representar, tentando trazer benefícios para a categoria, né? Trabalhar a questão das mulheres. Acho que é só a única forma que a gente tem de identificar e formar mulheres cada vez mais para esse mundo de trabalho. E que é o que a gente diz aqui sempre, né, Karina? O corpo não é garantia de nada, porque uma mulher pode atacar outra mulher, então a fisiologia não é garantia. Mas, ao mesmo tempo, o corpo é o modo mais assim, presentificado de fazer política. Então, tu estando nesse espaço, tendo permanecido, né, já é um ato político. Exato. Permanecer com o teu corpo e sendo mulher ocupando desses espaços. Eu me lembro de uma atividade na Câmara dos Deputados que era com o deputado... não lembro o nome do deputado do PSOL. Ele fez uma audiência pública e aí tava todos os motoristas de Brasília, na atividade. Eu ia para uma atividade que foi cancelada em Brasília, mantiveram minhas passagens e causou de ter essa atividade. Não, você pode usar passagem, hospedagem para ir. Eu peguei e fui. E aí fui representando a Federação Nacional dos Motoristas de Aplicativos dos Sindicatos, que a gente tem uma federação nacional, que inclusive são 22 sindicatos filiados e apenas 5 tem mulheres à frente dos sindicatos como presidente. E aí fui lá representar a federação, porque não ia ter outra representatividade lá no dia, e aí era só eu, referente ao PL 12. Os ataques foram absurdos. Eles não deixavam, só eu de mulher na mesa, estava eu, o deputado, mais 2, acho que tinha uns 30 motoristas na atividade,
E eu ouvi todos, a minha fala era uma das últimas, então eu ouvi todos eles falarem e sentarem o pau no PL, e tá tudo certo. E aí, quando eu fui começar a falar, eles não deixavam eu falar. Não deixavam. Eu começava a falar, um gritava uma coisa, outro gritava outra. Não me representa, cala sua boca. Sim. Umas coisas assim absurdas. E o deputado tentando o tempo todo, não, vamos deixar ela falar, senão eu vou parar com a... Ele não foi muito enfático, mas ele tentou, assim, garantir que tivesse fala. Mas foi penoso. E eles me atacando, eu acho que até com medo que fossem me pegar na saída da atividade, do jeito como eles estavam, assim, com ódio. Com ódio da pessoa que estava lá na frente da atividade. Sindical, fazer política para uma mulher não é a mesma coisa. Não, com certeza não é. Porque a gente vê dos outros presidentes, nós temos na federação um presidente homem, né, que é o presidente da federação, que é o Leandro lá do Sindicato de São Paulo, que ele é muito bom também e tal, nas falas dele. Mas todas as agressões, nas fotos que a gente tirava, na mesa de trabalho, que aparecia nós, do sindicato, sempre era direcionada à mulher que estava naquela mesa. Ah, mas essa mulher não me representa, essa mulher não sei o quê, essa mulher é muito gorda, essa mulher aquele papo todo. E aí não eram as mesmas coisas para ele. Para ele era mais sobre a fala, sobre o PL. Sim. Então, sempre é diferenciado. Para a mulher sempre vai ser muito diferente. Por isso que a gente insiste muito com a necessidade da representação, né? Ou seja, de ter mulheres, de estarem lá mulheres, ou seja, e no movimento sindical isso é bastante importante, porque o movimento sindical ele é construído a partir de uma matriz muito masculinizada, né? Ou seja, de que aquela figura representa todas as pessoas, e as mulheres ainda têm muita dificuldade de estar nesse ambiente, de serem reconhecidas como sindicalistas, né? Uhum. Então é muito importante, porque a sociedade tem que se acostumar com a presença das mulheres em postos de discussão e de decisão importante para a sociedade, né? A Karina está numa posição super importante, discutindo a normatização e a regularização de uma profissão importantíssima para a sociedade, de milhões de trabalhadores. Quase 2 milhões. Uma questão global, né? Ela tem viajado, né, para Genebra, viajou para Costa Rica, para a República Dominicana, para o México, enfim, viaja o Brasil inteiro para discutir a regularização de uma profissão importantíssima, que é de pessoas motoristas de aplicativo, e a única coisa que os críticos conseguem fazer em relação a ela é dizer que ela não é esteticamente padronizada para o desejo deles, na verdade, né? Então, quer dizer, a competência dela, o quanto ela cresceu em termos de representação sindical, em termos de representação de pessoas trabalhadoras, há uma permanente tentativa de te deslegitimar e falar da mulher, do corpo da mulher. Então, assim, é importante a gente estar te trazendo aqui exatamente para isso. A Karina é uma baita representante sindical que está discutindo uma questão importantíssima para a sociedade, e é assim que a sociedade tem que começar a olhar. E o exemplo é assim, não é permanecer a qualquer custo, né, Karina? A gente não acha que as mulheres tenham que ser mártires e que tenham que aguentar tudo que elas sofrem nesses espaços. Mas é um exemplo importante de quem permanece na luta, como tu disseste, apesar de tudo, para mostrar que é possível, mas também que é preciso alterar esses espaços e essa forma de fazer a discussão política no sentido mais amplo, né? Nós precisamos conseguir discutir argumentos quando nós temos mulheres fazendo papel de representação e ainda não conseguimos. Essa é a realidade. E os ataques que eu sofri na época do PL12 não foi só aqui a nível estadual, foi a nível nacional, de grupos nacionais que a gente tem também, de trabalhadores do Brasil todo. E eu me lembro que eu fui para uma atividade no México que era de trabalhadoras de aplicativo, tanto motorista quanto entregadoras e quanto mulheres que trabalham em call center em algumas plataformas na Argentina e em outros lugares. Então era da América Latina. As mulheres no trabalho de plataformas digitais na América Latina. Então era Brasil, México, Estados Unidos, teve alguém dos Estados Unidos, teve alguém também da África do Sul e teve também trabalhadores lá da Argentina, Uruguai, Paraguai, vários outros países. E aí um dos youtubers começaram a atacar,
já tinha terminado a mesa de trabalho aqui, já tinha encerrado, já tinha saído o relatório, já tinha saído a foto, já tinha começado as agressões. O youtuber descobriu que eu estava, né, foi divulgado que eu ia para essa atividade. Aí, quando eu já estava lá nessa atividade, eu tinha um problema com o meu telefone, eu ia fazer um podcast com ele, uma entrevista com ele. Inclusive, ele mora nos Estados Unidos, ele mora na Califórnia. E aí eu tive um problema com o meu telefone não funciona fora do Brasil. A gente tem esse problema com algumas operadoras, então eu não sabia também, e aí não funcionou fora do Brasil. E casualmente eu bloqueei meu telefone, não sei como, eu não conseguia lembrar da senha do telefone, e só voltando para ver que eu consegui resolver o problema do telefone. Eu comecei a atender com outro número, mas eu não tinha tempo de fazer uma atividade, porque a atividade é muito intensa. Tu começa os trabalhos de manhã, quando tu vai para uma atividade assim, e aí tu tem até o final da tarde, depois tem mais uma janta em comunidade com todas as mulheres. Então, é muito intenso. E tem o fuso horário. Eu esperei que eu não tinha um horário para fazer uma entrevista com ele. Ele começou a me atacar, dizendo que eu estava tomando um chazinho no México com algumas amigas. Sendo que o debate lá criou... Chazinho no México. Amigas, Quer dizer, é um termo pejorativo, assim. Exato. Sendo que o debate formou um documento... Te chamando de rainha. Tipo, rainha da Inglaterra que toma chazinho com as amigas. Sendo que o debate lá com as mulheres, nessa atividade, gerou um documento que a gente entregou na OIT. Um documento de o que as mulheres precisam para o trabalho de plataforma, o que precisa ser cuidado, quais são as regulamentações que tem que estar ali, o que a mulher precisa para estar nesses espaços. E um documento super importante que a gente levou para a OIT esse ano, que a gente defendeu lá, e o cara tratou como um chazinho. A gente nossas amigas de novo vai ter que encerrar, Karina, porque já passamos do nosso tempo aqui. Mas, mais uma vez, obrigada por ter voltado no nosso programa. E realmente já dá vontade de te convidar de novo, porque é isso, é importante que quem nos assiste, quem nos escuta, saiba que a gente quer uma outra forma de fazer a discussão pública de coisas que interessam para todas as pessoas, né? A tua disputa, o espaço que tu ocupa não é um espaço que interessa apenas às motoristas e aos motoristas, interessa a todo mundo, é a forma como a gente quer viver em sociedade. Então, obrigada por compartilhar a tua experiência e por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço e fico à disposição para outros podcasts. Obrigada, Karina. Esse foi o nosso podcast sobre representatividade sindical e a gente vai para o próximo.